Uma empresa mau caráter gasta rios de dinheiros para tentar pegar um bando de trouxa com o jogo mais genérico possível. Claro que estou falando da Sony com o seu mais novo e já falido jogo, Concorde, pois a empresa que aparece em sua tela tem uma história bem diferente. Em uma era onde a discussão sobre a queda na qualidade e diversão nos jogos só estava crescendo, jogos infinitos, genéricos, chatos e com cada vez mais decisões que desagradam o público, uma empresa chinesa que havia desenvolvido somente 2 jogos entre 2015 e 2016, em 2020 publica um vídeo com uma gameplay do seu jogo em desenvolvimento, Black Myth: Wukong, que já na época havia conseguido chamar uma enorme atenção pela qualidade da sua gameplay que parecia ser realmente interessante. Os anos foram passando e com algumas atualizações do jogo, porém algumas pessoas começavam a ficar com medo. Afinal, jogos que prometem demais acabam basicamente tendo 2 caminhos: ou são adorados como jogos realmente incríveis, ou são detonados como medíocres. E com uma certa falta de informações, como por exemplo o lançamento do jogo, que só foi revelado no final de 2023, o medo se tornava ainda maior. Mas, quando o jogo é lançado, ele basicamente quebra a indústria dos games, de uma maneira extremamente positiva. Wukong chega a bater recordes e até mesmo se torna um dos favoritos do público gamer para se tornar o jogo do ano, enquanto empresas bilionárias estão colhendo fracassos. O que faz as pessoas pensarem: o que fez o Wukong ser tão bem sucedido, enquanto empresas já bem estabelecidas passam por tantas dificuldades para lançar algo que preste? Bem, antes de falar do que ele fez, que tal falar sobre o que as outras empresas têm feito? Toda empresa busca criar um produto para tentar lucrar o máximo possível em cima. Isso é o básico do capitalismo. E nisso a indústria dos games começou a buscar produzir jogos que fossem ser mais rentáveis possível. E juntamente com os jogos ficando cada vez mais caros de serem produzidos, as empresas vão tomando atitudes para garantir o máximo de rendimento possível, que será entrar em tendências da indústria, seja no gênero, nas mecânicas ou nas formas de monetizar, justamente para garantir as vendas, poupando gastos com ideias novas e fazendo jogos que acreditam ser garantido que o público vai gostar, assim ficando na zona de conforto. O problema? Jogos cada vez mais repetitivos e genéricos, acabando com a diversidade de gêneros nos jogos e com o ânimo dos jogadores também. Como jogos mundo abertos, muitas vezes mapas genéricos, tendo mais ícones de interesse do que o próprio mapa em si, isso porque você cria um aspecto de que seu jogo tem muita coisa para se fazer, quando na realidade, a maioria desses ícones são um conjunto de missões e objetivos completamente genéricos e repetitivos, e ainda você enfrentando poucas variedades de inimigos, assim como pouco o seu personagem adquire coisas novas para suprir essa repetitividade. E claro que nesse tipo de jogo, você tendo horas e horas de jogatinas onde nada muda ou evolui. Tipo de jogo esse que ainda consegue de maneira relativamente fácil fazer sucesso com o público, mesmo que uma boa parte dos gamers já tenham começado a reclamar. O próprio Assassin's Creed é perfeito nesse aspecto, já que a maioria dos novos jogos seguiram dessa maneira. Mapas que até são bonitos, mas que possuem somente um monte de coisa repetitiva para se fazer. Isso sem contar a falta de inovação de um jogo ao outro e suas mecânicas sendo usadas em outros jogos, levando essa repetitividade a todos os seus produtos. E pior, até outras empresas tendo as mesmas práticas, se tornando comum até sequências de jogos não sentirem a necessidade de inovar. Seja Assassin's Creed, que ninguém espera mais nada, assim como você pode notar, os jogos da Sony, dos quais os primeiros jogos das franquias eram incríveis e impressionantes, mas as suas sequências já eram decepcionantes. Ai, mas você esperava o quê? Que God of War fosse ser primeira pessoa pra inovar? Claro que não, meu querido filho da puta, mas esperava que a sequência que demorou 5 anos para lançar fizesse mais do que dar só uma arma para o Kratos e ainda fizesse uma gameplay porca e sem graça com o filho dele. Além das histórias, tanto dele quanto do Spider-Man, terem sido bem inferiores aos seus antecessores. Não são jogos ruins, mas são medíocres. Só que são melhores que jogos como serviço. Jogos com o objetivo de prender os gamers em jogos multiplayer que não possuem realmente um fim, tendo ou não história, já que até isso é opcional, e depois mantendo sua base de jogadores através de updates monetizados, seja liberando gratuitamente, utilizando de passes de temporada opcionais, normalmente para conseguir cosméticos, ou seja por DLCs pagas. De qualquer forma, farmando dinheiro em cima de jogadores que vão sustentar o jogo até cansarem ou até a carteira esvaziar. Concorde seguiu por esse caminho. Ele talvez tivesse o mínimo de qualidade, porque até foi possível ver que quem estava jogando dizendo que ele não era tão
ruim assim. O ponto é que ele saiu na época em que os jogos como serviço já não agradam mais o público. Mais um jogo infinito e relativamente genérico que só possui multiplayer com a proposta de sugar o dinheiro dos seus jogadores. O resultado? O provável maior fracasso do mundo dos games já visto. 100 milhões de dólares para vender 25 mil cópias e os servidores fecharem em 2 semanas, ainda reembolsando jogadores. Jogos parados, com mapas vazios que você passa mais tempo andando do que enfrentando alguma coisa, lotados de cutscenes e diálogos onde você mais assiste do que joga, elementos genéricos de RPG para fingir que existe um sistema de progressão, e nada disso realmente tem problema de ter em jogos, mas surgindo incômodo pela quantidade de jogos seguindo por esse caminho, e muitas vezes não ficando tão bem feito, e claro, mudanças políticas. Esquadrão Suicida é um exemplo perfeito que compõe tudo, mais um jogo genérico como serviço, com uma gameplay extremamente genérica, quase um Fortnite da DC, com uma história bem meia boca e ainda sem fim. E como dito, mudanças políticas que desrespeitam o universo retratado, seja como os personagens são tratados ou suas mudanças de comportamento, como Lex Luthor, um personagem extremamente sociopata, bancando feminista. São só parte das críticas a uma indústria que pouco se renova, pouco evolui, e quando cria algo novo, metade das vezes é algo negativo para nós. Bem, é nesses pontos que o Wukong se afasta. Ele não busca essa fórmula mágica utilizada pelas empresas, acabando indo em modismos da indústria. As características que ele puxa, ele utiliza para criar um produto original e que cumpre o principal papel de um jogo, que é divertir. E é aqui que ele acerta. Após as aventuras dos contos de Sun Wukong, ele decide que não quer mais realmente um lugar nos céus ao lado dos deuses, mas que quer uma vida de liberdade ao lado do seu povo e de seus amigos. Porém, os deuses, temendo não ter o Kong e rédeas curtas, decidem colocar de vez um fim naquele que eles tanto temem. E então, com a junção de deuses, dos Yaogais e a utilização da coroa de Sun Wukong, ele é derrotado e morto. Porém, ele é dividido em 6 relíquias que simbolizam 6 sentidos da cultura budista e que são espalhados pelos demônios. Séculos depois, um macaco conhecido como Predestinado é escolhido para recuperar essas relíquias e então ressuscitar Sun Wukong. Apesar da história passar a impressão de ser Dark Souls da vida, que tem que montar um quebra-cabeças para entender, a realidade é que tudo aqui no jogo é trazido dos contos. Sejam diálogos, acontecimentos, personagens e até memórias. Assim sendo tranquilamente entendido a maior parte da história por quem já conhecia os contos. E o jogo não se dando ao trabalho de explicar para o jogador essas histórias, o que poderia se tornar um problema. E então, para resolver isso, eles investem em cutscenes que te envolvem. Você pode não saber tudo o que acontece, mas aos poucos entende os vários eventos e como eles no geral se relacionam ao Wukong. Mas principalmente, eles conseguem te envolver na história. Você entende o sentimento e o peso que as consequências carregam nos eventos que acontecem, ao ponto até mesmo de poder te emocionar em momentos onde você não entende o contexto todo. A direção desse jogo é algo muito surpreendente nesse aspecto, sem contar as cutscenes artísticas do jogo que são lindíssimas. Mas para quem conhece o conto, mesmo que por cima, é melhor ainda, pois tudo do jogo é realmente uma continuação aos contos de Sun Wukong. E mesmo tendo bastante cutscene, o jogo não comete o mesmo erro de muitos jogos que possuem mais cutscenes do que o jogo em si. Ele consegue contar a história sem que você tenha que a cada 5 minutos largar o controle por 20. Mas apesar da história ser envolvente, ela não vai por essa mão que a história dita a qualidade do jogo. O que dita é a sua gameplay, que mesmo que não seja revolucionária, e nem perto disso, ela é bem criativa e bem cuidada. Uma gameplay rápida, que lembra até um hack and slash, mas com inimigos que não são tão fáceis de lidar e que ainda te dão muito dano. Então, ao mesmo tempo que você precisa atacar muito, também não pode vacilar contra nenhum inimigo. Ao longo do jogo, você só tem uma arma. Na realidade, você tem até versões de uma lança para poder usar no lugar do bastão, que muda um pouco o moveset,
mas bem pouco, possuindo ataques rápidos, ataques pesados que utilizam um sistema de foco para serem usados, possibilidade de desviar projéteis e a esquiva que permite você fugir dos golpes e fazendo no tempo certo, deixando um clone para trás. Analisando dessa maneira, o jogo teria tudo para se tornar bem enjoativo, mas isso não acontece e 2 pontos são importantes para isso. O primeiro é que a gameplay com o personagem vai evoluindo, te dando novas magias, combos, transformações e upgrades que vão fazer você variar ainda mais o seu estilo de combate. Você vai ganhando novos golpes, isso contabilizando as posturas, que mudam seus ataques carregados, cada postura funcionando completamente diferente, onde cada uma é melhor para um contexto específico. Uso de transformações rápidas que fazem um movimento para te dar alguma vantagem, seja dar dano, fazer invocações ou até mesmo alguma medida de proteção na hora. E essas transformações rápidas sendo muitas, mas muitas mesmo. Slot de aparato te dando um poder muito forte e até vantagem contra certos chefes. E as magias, que são divididas em 4 tipos, cada uma com uma função. Misticismo, que são magias gerais para te dar alguma vantagem em combate. Alteração, que são magias que o predestinado transforma seu corpo no intuito de evitar dano e contra-atacar. Fios, que são magias especiais que te dão uma vantagem muito apelona. E as transformações, uma das melhores sacadas da gameplay, do qual você se transforma em seres específicos que você adquiriu, tendo sua própria barra de vida, de poder e até um moveset completamente novo. Ataques pesados, esquiva, defesa e até magias totalmente novas por um tempo limitado. Isso considerando que temos 10 transformações ao longo do jogo, tendo então bastante variação. Então a repetitividade que o jogo corria risco de ter não acontece. Isso porque não é um combate genérico, não é um combate criado no primeiro capítulo, onde depois por mais 5 vai repetindo e repetindo, mudando um detalhe ou outro. O jogo de fato vai se renovando, te dando novas opções que são bem diferentes das que você tinha, fornecendo a você várias formas de se jogar, e você vai aproveitar isso. Por conta do segundo ponto, cada capítulo é completamente diferente. Cada um te coloca em um ambiente novo, com novos desafios e com inimigos completamente diferentes. Os ambientes variam. Em um, você tem o problema de que o chão de uma boa parte do mapa é lava, enquanto em outro é lotado de casulos com diversos inimigos que vão te atacando, e os inimigos praticamente não se repetem, juntamente com um dos carros-chefes desse jogo, as boss fights, que tem aos montes no jogo, e assim como os inimigos comuns, nenhum realmente reciclado. Novamente, se afastando completamente da repetitividade, onde se tornou comum jogos te apresentarem certos inimigos que vão perdurar o jogo inteiro, quase que de vez em quando te trazendo um inimigo novo. Enquanto as boss fights, muitos jogos vão pegar um chefe e repetir ele por várias e várias vezes, normalmente mudando um status ou outro. O Kong raramente repete um tipo de inimigo ou chefe, cada capítulo apresenta uma nova leva de inimigos e os antigos, em sua maioria, ficam para trás, assim como os chefes, que raramente se repetem. E quando faz, geralmente eles possuem propriedades bem diferentes do chefe anterior, mudando a dinâmica dele, te obrigando até mesmo a mudar a estratégia. E esses novos desafios vão praticamente te obrigar a mudar a build do seu personagem a cada capítulo ou momento do jogo, assim variando cada vez mais a forma que você está jogando, e tudo isso em um jogo linear. Apesar dos mapas serem grandes, a gente não tá falando de mais um mundo aberto genérico, e sim de mapas semelhantes aos Souls, mapas lineares, mas com diversos caminhos para explorar, encontrando algumas missões, segredos, bosses e recompensas. O que faz os mapas serem ricos em conteúdo e não coisas vazias só para dizer que é grande. E ainda para conquistar alguns corações a mais, se afastando de questões políticas. Não que isso devesse ser parte da análise de qualquer jogo. Saudades quando política não tava em tudo, hein? Mas o Wukong se meteu em polêmicas, já que eles recusaram a consultoria da Sweet Baby, uma empresa polêmica descoberta pelos gamers esse ano, que tem como objetivo ajudar as empresas a fazerem mudanças políticas para melhorar os parâmetros ESG. E posteriormente, o jogo recebendo avaliações negativas da mídia especializada por não conter nenhuma questão social. E isso se demonstrou um enorme acerto, pois a história do jeito que foi montada ficou ótima, sendo realmente desnecessário mudar as coisas para atingir objetivos que nem fazem sentido, em um jogo em que o protagonista é um macaco que luta contra seus inimigos utilizando um pau que cresce. E ainda, diferente de Esquadrão Suicida, não desrespeita a obra original de forma nenhuma, pelo contrário, a respeita e ainda a complementa. Como já disse, o Kong não buscou uma fórmula mágica
para fazer sucesso, e sim montou sua própria, buscando a diversão do usuário para fazer sucesso e então ganhar dinheiro, enquanto as empresas bilionárias têm negligenciado a parte da diversão pela fácil produção, seja pelas mecânicas genéricas e fáceis de produzir, ou seja pela fácil manutenção para farm de dinheiro. Isso enquanto tentam criar cada vez mais novas formas de somente sugar e sugar os gamers. E isso em jogos cada vez mais caros. Não que o Kong seja barato para nós, mas a sua versão Deluxe nem chega a R$300, enquanto outras empresas pode bater 400. Não é à toa tantos gamers expressarem seu desânimo de jogar, pois não recebem quase nada que seja para diverti-los com algo diferente, e que não tente ser uma obra-prima, um jogo infinito, mundo aberto. Muitas vezes sentindo que você está jogando a mesma coisa várias e várias vezes. Além das diversas obras que enfiam política em tudo de maneira forçada e que só ajuda a criar polêmicas em volta do jogo. Assim, quando bons jogos chegam com propostas diferentes e bem feitas, os gamers têm abraçado cada vez mais e mais. Várias empresas têm voltado atrás em determinadas ideias ou têm investido em ideias novas porque viram isso. Um jogo de experiência única, começo, meio e fim, linear e com muito foco na gameplay. Uma gameplay bem original, e original não significa inovador ou revolucionário para a indústria, mas sim que é uma gameplay que você nunca confundiria com outros jogos, porque ele é um jogo com identidade própria, e que não é enjoativa, tanto por o tempo todo o seu personagem ter algo novo, quanto pelos desafios que ao longo do jogo se renovam, mudando a dinâmica. Tudo isso enquanto se afasta das tendências da indústria dos games. E mesmo quando ele puxa elementos utilizados por outros jogos, ele os utiliza de maneira válida e complementar. Ele não tenta ser a típica obra-prima cheia de longas cutscenes, não tenta ser fácil para que todo mundo queira jogar, e nem um mundo aberto genérico, denso de coisas inúteis para se fazer. Ele não busca uma fórmula mágica para fazer sucesso, mas sim monta sua própria. O jogo pode não ser perfeito, seja pelo level design de várias áreas serem confusos, em determinadas circunstâncias o jogo demorar um pouco para responder determinados comandos, ou termos um protagonista mudo, mas é um jogo feito para te entregar desafio e diversão em algo nem um pouco monótono. O Kong é isso, uma obra completa em todos os sentidos, que buscou sua própria identidade e também divertir os jogadores. Um jogo com alma, sendo um dos jogos mais surpreendentes dos últimos tempos e mostrando o que de fato os gamers querem. Chupa, Sony!